prosseguir, porque senão a gente não dá tempo, né? Você Não, vai não dá falar, então, tempo. do casal, né? Que foi o assunto mais Vamos falar falado do da semana. casal. É. Nós fizemos, André, o mapa da Virgínia. Para quem não assistiu, gente, o que que é isso? A lei não sei o que que é isso, gente. Desculpa a ignorância. Lei Magnis. É Majestic, né? Também não. Eu Majestic. lembro, mas não dá para explicar. Mas se alguém souber, coloca aí, depois a gente pergunta para Paula, ver se ela Oi, dá para Andréia falar. da França. Desculpa. O like, gente, é só clicar 2 vezes, mas se você já fez isso, não faz de novo, porque dá É só dislike, uma vez que né? dá like, tá? E para quem quer assistir a live sempre, o André tem um grupo que ele vai colocar aí, tá? Vocês entram, se vocês não conseguirem entrar por aqui, entra nas nossas redes sociais, pede, a gente manda o link para vocês. Ele é um grupo só para avisar de live, não tem conversa, não tem papinho, não tem nada lá. Ele só avisa das lives, porque tem algumas lives que mudam o horário, às vezes tem Uhum. umas lives surpresas, então quem tá lá é beneficiado pelo aviso, porque o YouTube nem sempre ele fala, o YouTube ele tem esse delay. Ainda acho que tem a melhorar, né, André? Então, O YouTube é problemático. e tem assim, realmente, e tem canais que eu sigo, por exemplo, que eu adoro, e quando eu vi já foi. E eu, Já ué, foi. então, porque não tem esse grupo, mas o André tem, então entra É, lá, tá bom? isso, e o link tá aqui embaixo, ó, esse azulzinho, tá? Para quem quiser entrar no grupo. O primeiro grupo encheu, aí eu já criei o segundo, tá? Então, quem entrar agora vai estar no segundo grupo das lives, mas os dois ficam sabendo, tá bom? Então, entrem aí, gente. E tá, vamos dar o like aí, gente. A hora que Vamos dar tiver lá. 100 Nossa, likes, você faltando um pode pouquinho. perguntas. Tá. Faltando É, 12 agora, André. a lei Majestic, a Mércia colocou aí, Paula, é a lei dos Estados Unidos para ser aplicada no ministro, lá, aquelas sanções, tal, né? Aquelas investigações. Enfim, mas é isso. A gente está na iminência disso acontecer, não vou mentir, não, tá? Acho que você falou na live da semana passada ou retrasada, né? Que pode acontecer. Sim, ainda pode É, acontecer nos primeiros 10 dias. Queria é. falar também, semana que vem, André, na live, eu vou trazer para o pessoal a simpatia para Santo O Dia dos Namorados? Antônio. E tem que ser um dia antes, né, do dia de Santo Antônio. Então aí para quem está solteirinha, simpatia para casamento, para namoro, eu trago na próxima semana, tá bom? Tá bom. Acho que vai ter bastante gente interessada. É, É, vamos é lá, isso. André. Desculpa, eu te cortei. Não, Desculpa. imagina. É Não isso cortei? mesmo. Cortei? Não, Desculpa. não, é isso mesmo, tudo certo. Na semana que vem, então, quem estiver interessado, às 2 horas da tarde, a simpatia para o Dia dos Namorados, traga um papel e caneta para anotar aí, né? Semana que vem, lua cheia, vamos lá. André, vamos falar da separação do Zé Vamos. Felipe. A gente fez nós fizemos o mapa da Virgínia. Quem quiser assistir é só procurar. Fizemos recentemente, foi logo depois da CPI, e eu tinha visto que ela vinha aí até o final do ano com bastante problema, as coisas só vão melhorar para ela lá depois do aniversário. Tem mais um fator, André, eles são muito jovens, né? E não sei se você sabe, na astrologia, a gente tem o retorno de Saturno, que é exatos 28 anos e meio, 38. Coincidentemente, os dois estão em vias de, né? O Zé Felipe um pouco mais perto, e essas coisas acontecem. Para o Zé Felipe está muito difícil. Eu acabei tendo que dar uma pincelada aqui no mapa dele, que é um mapa que a gente pode fazer depois, um mapa interessante para fazer. E além de tudo, ele é taurino, gente. Ele é touro com ascendente em touro. Então, assim, tem Hum, muito touro no mapa, né? E ele tem a lua em aquário. Por isso que, assim, geralmente o touro com ascendente touro, ele parece mais conservador, mais sério. Mas aí ele tem aquela coisa, aquele monte de tatuagem e bonézinho, a lua em aquário, pessoa mais progressista, mais leve, não leva tanto com tanto peso. E tanto ele quanto ela estão os dois passando aí por retorno de Saturno, está ativado no mapa deles. Então, assim, e são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E ainda para o Zé Felipe, que está com Urano ativando pontos sensíveis do mapa dele, ele está muito sensível, né? Tanto que a gente viu aí ele chorando, ele está sentindo. O que, assim, aparentemente, para mim, a princípio, parecia que era um rompimento impulsivo. Ou fofoca, né? Depois eles vieram se explicar. O que pode ter acontecido
ou ela mesmo tentar querer proteger a família de alguma forma, e aconteceram coisas, né, André? Porque, assim, depois de uma CPI, o que que você faria como pessoa? Não sei, André, eu me recolheria, ficaria quietinha, vamos deixar a poeira baixar e depois volta. Meu, ela saiu da CPI já vendendo perfume, já ela não tem tempo para pensar, para sintetizar. Não sei o que passa na Parece cabeça, ser mas muito materialista, né? Se fosse eu que tivesse alvo de uma depoimento, uma investigação, cancela meu contrato com esse jogo, eu não quero anunciar mais nada que vai trazer problema. Olha o escândalo que eu estou envolvido. Eu faria isso, mas cada um é cada um, né? então, e ainda vem, não bastava isso, no dia seguinte me coloca ela se coloca lá como rainha da bateria, que isso também seria outra coisa que é melhor deixar para lá. Meu, veio uma bomba para ela, fora a perda de quase 800 mil seguidores, que para ela não parece muito, gente, mas é muito termômetro. Então, assim, é uma bomba atrás da outra. Inconscientemente, ela pode estar querendo, vamos separar para eu libertar você desse karma, né? Alguma coisa assim, já que talvez, assim, o mapa deles combina muito, André. Eles têm um mapa É, que combina muito, apesar dela ser o inferno astral dele, ela pegar muito no pé dele. Os dois são Yang, então os dois querem mandar. Não parece, mas o Zé Felipe é uma pessoa muito nervosa, muito estressada. Não parece, parece que é o contrário, né? é, Imagina, mas não chega nem ao pé dela. Ele é muito nervoso, muito estressado, e isso pode ter dado algum tipo de atrito. Ou tipo, vamos lá. Acho que é melhor a gente separar para proteger o patrimônio. Isso pode acontecer, tá? Isso é muito claro aqui no mapa. E ele falar, não, se for separar, eu vou separar mesmo, porque ele não é uhum, assim. Ele parece uma pessoa, não vou, não. E ela ficou decepcionada, tipo, opa, não, a gente só vai, não, tem fingimento não, que ou vai ou racha, não tem, que é isso, que palhaçada é essa? Entendeu? Tudo por ou vai ou racha. Pelo mapa astral dos dois, é momentâneo. Muito momentâneo, tá? Até novembro eles voltam. Pode ser que aconteça muito antes disso, tá? Pode é, ser que eles voltem até julho. Pode ser que eles vão querer voltar, sim, tá? A não ser que o Zé Felipe, ele tá passando por um momento do mapa que chama amadurecimento. Então, ele tá saindo de ser moleque, né? Pô, com 3 filhos, um casamento, tem que sair. E amadurecer, né? até amadurecer, né? Porque até então, mãe, pai, era tudo mãe, pai, passaram a mão na cabeça, gente, não foram firmes nem para ele terminar a escola. O Zé Felipe tem 7º ano. E tinha que ter alguém para. Misericórdia. Ô, moleque, Faz, vem cá, faz vamos. online, Zé Felipe. Eu sei que não vai servir para nada para você, mas pelo menos você tem um diploma, né? Até o terceiro do ensino médio. Faz online, supletivo, EJA, né? Ó, Que chama. já pegar no pé, não, imagina, tem muitos recursos, pode fazer um monte de coisa, né? Não, nem isso. Então, assim, agora ele está começando a pensar nisso, então ele está amadurecendo um pouquinho mais. Muito provavelmente essa separação foi causada por Urano, é uma separação que ela não estava esperando, ela pode ter tido ali um atrito, vamos separar. Ele falou, então vamos mesmo. Que assim, que ele é assim, touro com touro, né? Não adianta. E passando por Urano está nos últimos ciclos de touro, então tá difícil para os taurinos aí, segura as pontas aí, que tá difícil. Mas assim, eles têm fortes aspectos de Vênus que está favorecendo os laços afetivos, tanto que você percebe que eles têm um vínculo, um apego, mas assim, o problema foi ela achou que ele não ia ter autonomia, ele teve. Uhum. Hum, Então, assim, tá um ano difícil, tá difícil, mas tem uma volta, especialmente ali até novembro, tá? Se houver amadurecimento dos dois, eu acho que às vezes essa separação veio a calhar, para os dois pensarem melhor no que vão fazer, né? O retorno de Saturno dele já começou, apesar dele ele ter acabou de completar 27 anos, mas o dele já começou, então começa a ficar um pouco difícil. Tem gente que não aguenta o retorno de Saturno, não. Você pode ver aí vários artistas, principalmente artistas, pessoas mais sensíveis, elas tiram a vida, porque elas nossa. não aguentam muito, é um retorno muito difícil. Às vezes muda a vida 180 graus. A pessoa vai
de A a Z, assim, em segundos. Então, tem gente que não aguenta. Então, os próximos 2 anos, para o Zé vai ser muito feliz. O Zé vai ser muito feliz. Os próximos 2 Difícil. anos para o Zé vai ser muito difícil, porque ele já está aí no retorno, ele já entrou no retorno, e a Virgínia está no pré-retorno, né? E já está pegando os 10 primeiros graus da casa dela. Então, assim, eles vão passar por reestruturação, tanto de carreira, talvez o Zé Felipe até mude o jeito que ele canta, o que ele canta, tá? Então, assim, algumas mudanças, e esses cortes, às vezes, é necessário para amadurecimento, tá? Foi por impulsividade, foi por necessidade de algum tipo de independência, e Saturno cobrando a maturidade da Virgínia. A Virgínia precisa enxergar a coisa diferente. Não posso sair de uma CPI e vender perfume, gente. Ela tem que parar com isso. Ela vende perfume no aniversário da filha, faz dancinha no túmulo do pai, acabou de enfiar o pai, sabe? Ela acha que ela perdeu a noção. Ela não sabe mais viver Uhum. na realidade. E isso vai depender dela, né? Mas tem uma conciliação de moderada a alta, principalmente ali em julho e agosto. Tem novas ativações aí de Vênus e Marte, então nós vamos ver. O retorno de Saturno está muito difícil, mas está acontecendo aí, certo? Tá bom. É Ô, isso. Paula, e eles são almas gêmeas? Nasceram um para o outro ou não? Não, não são almas gêmeas. Eles são Não. almas muito parecidas, mas gêmeas não. Não é Tá. alma gêmea, não. A alma gêmea do Zé é uma pessoa assim. Uhum. Ai, como que eu posso falar? Ah, é uma pessoa bem diferente da Virgínia, porque ele é muito espiritual, o Zé. Ele tem muita Uhum. espiritualidade no mapa, ele é médium. Talvez ele nem Uhum. saiba, né? Às vezes a pessoa nem sabe. Ele tem mediunidade, ele não sabe lidar com isso, porque ele é meio ortodoxo, sabe? Ele é meio, Sim. eu sou isso, eu sou cristão, mas ele tem um espiritual muito ativado e seria uma pessoa um pouco mais espiritual, não tão materialista, assim, sabe? Para ele também é difícil, porque apesar dele ser touro com ascendente touro, gosta de dinheiro, gosta de comer bem, gosta de viver bem, gosta de tudo muito bom, que ele sempre teve isso, ele não consegue entender esse materialismo dela. E que ela forçou ele também, né? Porque ele foi fazer também propaganda, coisa, e não é uma coisa que deixa ele, nunca precisou, né, André? Tem tudo, né, o É, menino? é Então, e aí ele está verdade. avaliando isso também, tá? Ele está Uhum. avaliando bastante essa questão. Tudo, o retorno do Saturno puxa para isso, ou vai alinhar de vez os dois, né? Ela ainda começando, ele já tá dentro do retorno já. Então, Uhum. assim, são os próximos 3 anos bem complicados para ele. Talvez, assim, se eles voltarem, vai ficar com briga, vai e volta, a gente vai cansar de ver. Mas Uhum. ali, aos 30 anos, eles resolvem tudo, vai Uhum. ou racha, né? Mas assim, Entendi. ela não é uma gêmea dele, não, tá? Não Tá. consigo ver do lado dela, mas dele eu tenho certeza que ela não é. Não é. Ah, Não. tá. É uma Entendi. pessoa mais ligada ao espiritual do Zé Felipe, tá? Tá. Influenciáveis, né, André? O André elegeu aqui, deixa eu só pôr aqui quais que foram. Tem. Lembrando que eu fiz uma listinha assim daqueles nomes que são ventilados, né? E assim, a gente não tem certeza se vai ser, até porque não vai ser todos esses nomes, né? Mas aqueles Não, nomes que não. estão falando, aqueles que já deram entrevista, que falou eu pretendo me candidatar à Sim. presidência, tal, tal, né? Então, a Paula vai olhar quem deles tem chance, se vai se É. candidatar, se pode ser eleito, né? São possibilidades porque não tem os nomes oficiais, tá? E aí eu olhei aqui, eu tive que fazer o mapa de um por um, tinha uns que eu já tinha pronto, mas eu não tinha outros, tá? E essa previsão que eu estou fazendo aqui é se fosse para hoje, né? Nas condições que a gente está e nas condições que de possível eleição, reeleição, alguma coisa assim. Então, a gente decretou, a gente colocou aí 8 nomes, tá bom? Um é o Tarcísio, Michele, Ratinho Júnior, Lula, Eduardo Leite, Alckmin, Caiado e Eduardo Bolsonaro. E aí Tá. eu fiz tipo um ranking para a gente ver aí quem que são os possíveis, né, André?
Quem que Tá. está aí no perfil, quem tem sorte aí, quem que está com tudo, tá? E aí eu vou começar de trás para frente, óbvio, né? E a gente começa aí com o Eduardo Bolsonaro. Se fosse hoje a eleição, ele tinha muito pouca chance, assim, quase nada. Por quê? Porque ele está numa ideologia, ele está com um discurso de combate. Ah, ele está bate e volta, bate e volta. A realidade é que ele precisava. O que ele vai fazer se ele for presidente? Isso vai contar muito para quem está em cima do muro. E não é uma coisa que ele está pensando nisso agora, ele está meio que combatendo, tentando mostrar o que está acontecendo, mostrar a realidade. E, na verdade, e aí? O que você vai fazer? Você vai melhorar aí o preço das coisas? Você vai parar com os impostos? E aí, o que você vai precisa de proposta? Isso ele ainda não tem. Ele está muito combativo, ele está muito ainda tomando as dores do pai. Isso aí é muito complicado, porque aí, para ele, se ele fosse querer se candidatar, ele precisa mudar, tá? Apesar dele estar com Mercúrio, um ascendente em Leão muito forte, que isso melhora a imagem pública da pessoa, mas assim, ele está num nível que se ele fosse, eu vou agora, puxada de tapete, e alguém lá destruir ou procurar coisa, inventar coisa dele. Então, assim, não é um momento agora, esse mês. Vamos esperar o ano que vem, ver a mudança de trânsito e aí a gente vê como que fica. Mas, assim, se fosse hoje, se fosse até o final do ano, melhor ele deixar para lá, porque ele pode até, Uhum. né? Eu tinha feito o mapa dele e, assim, para o ano que vem está muito melhor para ele do que esse ano. Esse ano está difícil para ele, né? Mas para o ano que vem está bem melhor. Então, para ele, um pouquinho de calma. O penúltimo lugar, né? Esse foi o último lugar, penúltimo não, vai, em sétimo lugar, tá? De Aham. trás para frente. A gente tem o Ronaldo Caiado. É Ronaldo Caiado isso? Não sei se é Ronaldo, eu sei que é Caiado. É Caiado, vamos falar Caiado. Uma pessoa conservadora, tradicional, que tem força rural muito grande, isso é bom. O Brasil é muito rural, né? Precisa de uma pessoa assim. Ele é muito forte lá em Goiás. Ele tem Marte em Leão e ascendente em Escorpião. Então, ele é político raiz, apesar de ser médico, né? Então, ele é médico, ele é médico ou advogado, agora eu não lembro. Acho que ele é médico, advogado é outro. É, ele está passando hoje por trânsito de crise, por rompimento de aliança. Então, assim, ele não tem alianças. Esse que é o problema. Então, para o Caiado, o que fica difícil é ele não ter essas alianças. Se ele tivesse aí um partido bom, alguma coisa, está faltando aliança hoje para ele. Se ele conseguisse aliar algum, pode ser que dê certo. Então, assim, a chance de presidência dele é muito baixa. Se ele fosse assim um Senado ou continuar, não sei se ele vai poder se reeleger, não sei a condição dele, que não deu para ver todo mundo, né? Mas assim, ele precisa articular novas alianças, agradar todo mundo, sabe? Ele está agradando só um lugarzinho, isso daí pode ser a derrocada dele. Em sexto lugar, de trás para frente de novo, seria hoje o Geraldo Alckmin, né? Ele muito discreto, muito estável, é uma figura que tem consenso, ele escuta muito as partes, né? Mas na astrologia, agora, ele está com a Lua exaltada em Câncer e Marte exaltado em Capricórnio. Então, assim, se fosse para confiar em alguém, pode confiar nele, né? Ele é uma pessoa que está super confiável. Mas a chance dele é muito pequena, porque assim ele não está conseguindo ficar neutro. Quanto mais neutro ele ficasse, melhor. Ele é mais. Mas assim, essa falta de carisma, né? Ele já teve no polo de lá e de repente ele foi para o polo de cá. Então, assim, essa falta de posicionamento real dele deixa ele em cima do muro. Então, a chance dele seria muito baixa dele conseguir ganhar uma eleição hoje, né? Então, assim, muito baixa. Dentro do perfil astrológico, tá, gente? Não é a Paula que está falando, não. Eu olhei o mapa um por um, calculei um por um. Aí vamos a Eduardo Leite, esse mais moderno, apesar de ser direita, né? Ele mais moderno, mais diplomático, um centro mais liberal, né? Ele está com Marte, Vênus e Sol fazendo conjunções maravilhosas no mapa dele. Então, assim, ele está com vontade de fazer com bastante estratégia. Ele aparece aqui no quinto lugar, né? De trás para frente. Hum. Júpiter favorece muito ele em 2026. Então, assim, olhando
por esse ângulo de Júpiter, pode ser que ele Desça, né? ele entre sim. Mas você sabe que pelo mapa dele pode ser que ele entre como vice e ganhe algum tipo de visibilidade, porque lá no Rio Grande do Sul, mesmo com todo o trabalho que ele fez, aparecendo muito, ajudou muito pouco na questão do problema que o Rio Grande do Sul teve, ele aparecendo bastante, mas aí se eu no lugar dele não escolheria querer ser presidente, mas sim um vice. Realmente, assim, ele tem uma baixa muito, porque assim, ele não conseguiu ser forte e competente o suficiente para resolver os problemas que tinha no Rio Grande do Sul. Aliás, assim, né? Os problemas visto assim, porque dinheiro tinha recebido para resolver o problema do Guaíba, não fez, não resolveu e deixou a merda acontecer. Então, assim, muito pouca chance, tá? Assim, por carisma, ai, ok, mas não, tá? Não, as chances muito poucas. É moderada a chance dele, mas como vice seria bem mais aceitável, né? E aí vamos ao quarto lugar. Acho que tem muita gente que queria saber esse quarto Quem lugar, né? será? Quem será? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? É. Ele tem, assim, pelo perfil dele, dessa articulação que ele faz, né? É, ele tá com a conexão alta, apesar de estar com queda na popularidade, né? Mas o Sol e Ascendente Escorpião estão dando para ele um pouco de resiliência. Qual o ponto fraco? Urano dele está oposto ao Sol. Urano, que é um planeta disruptivo, ele está contra o Sol dele, contra o brilho dele. Então, assim, o risco de perda de poder dele está muito grande nesse momento. Então, se candidatar agora seria péssimo para ele, né? E o que impediria ele de continuar, gente, é o problema de saúde. Ele está passando problemas de saúde grave, não estão vindo à tona e não estão falando, mas ele está com problemas graves de saúde. Então, assim, vai vir, vai aparecer aí em qualquer momento, porque eu acho que não é uma coisa que vai dar para esconder muito tempo, né? Ele está com muito baixa. Então, assim, se hoje seria quarto lugar entre esses, tá? Terceiro lugar, vamos à medalha de bronze aqui, né? Terceiro lugar. Medalha de bronze ele seria para o Ratinho Júnior, acredite ou não. Olha. Aí uma medalha de bronze para ele se hoje, né? Ele é muito popular aí no centro-direita, muito popular aí entre o pessoal do Sul, né? Do Paraná, principalmente, acho que ele, o pai dele, deve ser dono do Paraná inteiro, sei lá, e os caras mandam no Paraná, né? Então, assim, ele está com Vênus ativada, com Marte, Mercúrio super bem, então dá uma firmeza na voz dele, né? Ele um pouco mais apelativo, mas para ele está muito bom. O Sol dele, que está no grau 29, que é o grau que a gente chama de anarético, né? Tá reforçando aí, ajudando ele, tá? Então, assim, nota, se a gente for ver de 0 a 5, ele está com 4,5, chances altas de ganhar, né? Principalmente assim, se ele tiver um plano B e se uma pessoa aí não concorrer, o Hum, Tarcísio. Então, acho que eles vão ter que fazer entendi. uma escolha lá entre a direita, Ou se um vai ou ser o outro. Tarcísio ou o Ratinho, porque vai dar um BO. Se o Entendi. Tarcísio não concorrer, a chance do Ratinho ganhar muito grande, tá? E vamos aí a medalha de prata, a senhorita Michele Bolsonaro, tá aí no Em segundo segundo lugar. lugar. Olha. Medalha de prata para ela. Ela tem a carisma dela, né? Ela tem essa questão do conservadorismo, ela tem uma simbologia muito ligada à fé, né? E a gente fez o mapa dela, eu acredito que ela só não vá se ela não quiser, porque ela põe muito na balança, ela vai perder muita coisa se ela for presidente, e eu não sei se ela vai querer abrir mão disso, mas tudo bem, tá? Ela tem grandes chances. É uma questão pessoal dela, do íntimo, do sutil dela. Falar, ai meu Deus, será que eu quero isso mesmo? Então, assim, ela tá. Vai, meu Deus, será que é? Será que não é? Tá muito na dúvida, tá? Ela tá com o Sol em Áries bem na casa 10, que dá uma projeção natural. Então, assim, ela aparecendo sem ela querer, sabe? De repente, pá, pararam na Michelle, né? Ela, com esse perfil aí dela, né, que é bem um pouco discreto às vezes, né? Ela vai ter um pouco de dificuldade, o ponto crítico dela, de se impor sozinha. Então, tipo, eu sou a Michele Bolsonaro, sempre vai ter alguém ali atrás, na retaguarda, alguma coisa. Então, assim, ela não pode mostrar quem ela é de verdade, a pessoa que ela é. Isso ela vai pôr muito na balança. Também, de 5.
De 0 a 5, 4,5 de chance, ainda passando o ratinho, tá? Então, assim, ela tem um nome. O que que impede, né, pessoal? Ah, é mulher. Isso que pode também pesar um pouquinho com ela, né? Então, às vezes, o brasileiro ainda tem essa coisa, né, de pôr, Esse né? preconceito, né? Esse preconceito. E em primeiro lugar, aí, com medalha de ouro, aí, tá com trígono muito bom. Esse de 5 para 5, esse daí não tá nem 4,5, ele tá 5 a 5 de todos aí, ele é o que tá com mais sorte. Ele tem esse perfil aí pragmático, estratégico, ele escuta todo mundo, né? Ele é uma pessoa assim. Ele tá com Sol, Mercúrio, Júpiter e Marte muito forte, então ele tá com uma liderança além de objetiva racional. Vamos pensar aqui, vamos ver a verdade? E ele está com estrela Vega. Quem quiser aí ver, dá uma olhada aí no seu mapa se você tem Vega no seu mapa. Eu posso ver para você aqui quando você fizer o mapa astral. Eu vi uma pessoa também colocando o nome dela e do namorado. Tem que fazer sinastria, gente. Tem que vir procurar a Paula, tá bom? Ele está aí com essa estrela fixa, ativada, a Vega, com muita sorte, tá? O ponto crítico ele vai precisar reforçar aí base de apoio, tá? Ele não tem o apoio ainda que ele precisa. Não é o caso do Caiado, que é aliança, ele tem 0 aliança, assim, ele não tem, assim. O Tarcísio ainda vai precisar, ó, vem cá, vamos comigo, deixa que eu faço, mas ele ainda está na dúvida, se ele vai ou não, né? Ele, pessoa, ainda está na dúvida, porque ele está com medo, como eu falei, o Tarcísio, no mapa dele, ele não entra para perder. Então, acho que é Você falou difícil ele, semana se ele passada, né? tiver o mínimo de chance dele perder, ele fala, não vou, mas não vou mesmo. Uhum. Ele tem Uhum. isso é uma coisa que ele deve vir desde lá de moleque, sabe? Desde pequenininho. Então, se for para perder, ele não vai entrar, não. Entendi. Então, mas ele tem chances reais. É, É o que tem mais chances de todos que a gente olhou, é o que tem mais chances. uhum. Então, recapitulando aí, primeiro lugar, é lógico, se ele se candidatasse, né, gente? É uma suposição. E Tarcísio, Michele e quem é o terceiro? O Ratinho Júnior, o né? Ratinho Júnior. E assim, né? Com esses candidatos, eu não fiz a Olhando comparação, esse ano, né? né? Vamos É, supor que seja completamente diferente, né? é. Nem sei quem que poderia ser, né? Completamente diferente. Acho que o Kim nem tem idade para ser. Colocaram o Kim em um, Kim Kataguiri em um, e aí colocaram o Tarcísio em outro. Aí eu preciso ver o mapa dos dois, né? Eu fiz a comparação desses 8 aí que estão aí, né? Entrando aí. Não tinha um outro também? Eu acho que a gente esqueceu do Zema. Pode ser, né? É. Tinha o Zema também, Depois a né? gente Mas fala tudo dele bem. numa próxima Depois a live. gente fala aí É, numa próxima live, a gente vê. Mas assim, é, como a gente sabe, é dentro desses aí o perfil que está com mais sorte de todos, assim, tá com de 5 chances, de 0 a 5 é o Tarcísio, né? E aí a gente tem esse pódio aí, e foi isso, André. Já fiz. tá. E só lembrando, né, que eu sei que as pessoas vão questionar, mas por que que vocês não falaram do Bolsonaro e do Pablo Marçal? A gente não pôs ele na lista, porque os dois, nesse momento, eles não podem concorrer, estão inelegíveis. Se eles conseguirem reverter isso, aí a Paula faz a análise dos dois aí depois, futuramente. Por enquanto, eu nem coloquei na lista, tá? O Zema E a gente acabou não colocando. é, Nem é eu isso. gosto. E outra coisa que eu vou explicar aqui, porque eu já sei que essa live vai gerar polêmica, porque quando fala em política é polêmica, é comentário, não tem nem roupa para acompanhar tanta polêmica. Então vamos explicar o que que a Paula faz, gente, o trabalho dela, para quem não sabe, tá? Ela pega o nome da pessoa, do candidato aí, a data de nascimento, e faz uma análise, um estudo, um cálculo. Ela estudou para isso, tanto é que ela é astróloga, tá? Então é um cálculo que ela faz, tá? Não é achismo. Eu acho um monte de coisa do Bolsonaro, do Lula, tal, tal, mas é achismo meu, André. Tá? Agora a Paula não, ela faz um estudo, tá? Então, só para Sim. explicar, para não gerar aquelas polêmicas maiores ainda, né? Nos comentários aí, né? Olha, o Caiado é inelegível. Será que a gente não confundiu o Caiado com o Zema? Era para a O gente. Zema. Eu acho É, que foi uma pode mancada ser. nossa, assim, Pode ser. desculpa. Mas você falou também que o Caiado dificilmente tem chance, né? Por causa que ele precisa de aliança. Não. Então, ele é Nossa, carta fora do baralho.
né? Muito sem chance, muito carta fora do baralho. É. Mas aí, sabe o que eu posso ver, André, e trazer para a Hum, próxima semana? Ah, essa dívida aí, vamos colocar o Zena no o meio, aí Zeno. É. depois eu só passo o ranking rapidinho. É, aí você passa o ranking, vê se ele está entre os quatro, pelo menos, se não, descarta, né? Isso. Ai, não tem nem É. roupa, viu? Verdade. Tem vezes que é tanta Não, polêmica que a gente, gente não tem nem política roupa para combinar, né? política é complicado, cada um É, tem uma visão, né? Que nem eu falo, eu estou aqui falando como astróloga, eu não posso. Às vezes, quando eu vou dar pitaco, eu falo, Paula, estou falando, né? Quando a gente dá algum pitaco, eu sempre falo, eu estou falando isso, né? Mas, mas assim, eu faço estudo, gente, tudo estudado, tudo, não tem isso não, tá bom? uhum. De partido, de nada disso. Ela colocou, Gisele, o Eduardo Bolsonaro, ele não entra nos quatro hoje, tá? Acho que é por causa dos problemas que ele está passando, né? O O Eduardo, Eduardo. ele não é inelegível, ainda não, Não, pelo menos não, não ele estamos não é. sabendo. Ela falou dele, tá? No O que a gente Eduardo. sabe agora que está inelegível é o Bolsonaro e o Pablo Marçal, É, né? Dá um recadinho, André, pode falar. sobre o Alexandre de Moraes, acho que tem muita gente que quer saber, né? A gente, como eu expliquei, Saturno é um planeta que ele é muito bom. Ele não é, ele é o cobrador, a disciplina. Se você não gosta de disciplina, você não vai se dar bem nem com saturnianos e nem com Saturno, porque Saturno ele gosta de disciplina. E quando ele faz os retornos dele ou alguma coisa assim, se você fez tudo direitinho, vai ficar tudo certinho. Se você errou, a cobrança vem, porque ele fala de cobrança de karma. E aí eu pensei, ué, eu vi uma pessoa comentando que ele tinha Saturno em Áries, e eu fiz o mapa dele, eu falei, ah, não, vou revisar isso aqui, né? Porque Saturno entrou aí em Áries agora no fim do mês, e atingiu muita gente, está atingindo, vocês estão vendo o tanto de coisa que está acontecendo, né? E atinge ele, né? Atinge ele bem na casa um que fala da autoimagem, que fala da ou os impactos da autoimagem, como as pessoas veem, né? Então, assim, vai atingir ele, principalmente agora em julho, a gente vê que vai ativar bem o ascendente dele direto, da primeira até a terceira casa. Isso vai prejudicar, impactar muito na imagem pública. E É, sempre olho no mapa dele, aparece um problema de saúde, que pode não ser dele, diretamente dele, mas que pode ser de alguém que ele ama muito, né? Que pode ser uma esposa, um filho. Assim, não estou desejando, gente, é o que está no mapa, eu não desejo mal para ninguém, muito pelo contrário, tá? E esse Saturno vai pegar ele até dezembro aí bem forte, né? Trazendo para ele restrição de liberdade, de ação, né? Então, tipo, ele até quer fazer isso, mas ele não vai conseguir. Pode ter a tentativa, tá? Eu não estou falando que vai ter sanção, não, mas a tentativa de sanção que pode fazer ele recuar e ele dar uma isolada aí por algum motivo, ou pedir alguma licença ou alguma coisa, porque eu vejo ele um pouco fora aí da vida agora por esses tempos aí, tá? E Saturno ali logo em dezembro começa a se aproximar é um nodo lunar, que aí é outro estudo, né? E vai ali bem certinho ali em setembro vai ativar, setembro, outubro. E isso vai trazer a cobrança de karma, cobrança. Então, assim, se ele estiver seguindo certo, dentro da vida dele, se ele estiver fazendo a coisa certa, as coisas vão se resolver aí até setembro. Mas se ele estiver errado, vai vir o karma, vai vir grande, né? Muita gente acha que ele está com karma, que ele está errando, né? Muita gente fala, e pelo mapa, realmente, ele está abusando do poder. Isso é um problema, porque se você abusa do poder, tem alguém ali sendo prejudicado. E se tem alguém sendo prejudicado, isso volta para ele. Como assim? Se ele estiver agindo pela ética, pela responsabilidade, isso volta para ele como algo novo, como algo bom. Mas volta. Então, ele recebendo alguma coisa, alguma premiação, alguma coisa assim, o que eu acho difícil, porque o Saturno dele é retrógrado.
Tem ainda para ajudar, ele tem Saturno retrógrado. Então, assim, esse trânsito vai começar a pesar na imagem pública dele, vai pegar bem forte, principalmente aí no meio de junho para lá, principalmente julho, setembro e outubro, também nós vamos ver algum outro tipo de situação com ele, e em julho do ano que vem a resolução de tudo isso. Olha, vai demorar ainda um ano ainda, né, É. para ele ter o outro retorno de Saturno, né? Mas assim, tem tensão, ele vai sofrer com a imagem pública dele, porque vão vir coisas mais severas, né? Ele vai tentativa tipo tirar a legitimidade do que ele faz e até essas sanções aí, que pode ser até dentro aqui do Brasil, viu? Não é que precisa vir de fora, não, apesar que eu tinha visto no mapa dele que sim, mas assim, até dentro aqui as pessoas começariam a fazer justiça com a própria mão, então ele tem que tomar cuidado com atentados. Então, também esse Saturno mexeu até nisso, né? Eu acredito que ele deva ter muito cuidado disso, mas a Saturno vai cobrar dele alguma coisa que está mal resolvida. Então, seria muito bom ele se recolher ou ele ficar um pouco mais na dele, porque está vindo a cobrança e está vindo séria. Uhum. Entendi. Tá bom. Entendeu? É, Então, espero que tudo certo. Bom, André, é isso. Essa foi a live de hoje. Ô, Até Paula, que consegui ser rápida. hoje é 1 hora. Ô, Paula, você pode responder a pergunta aqui da Margarete? Ela mandou um superchat aquela hora, e aí, para não ficar sem a resposta, você pode Ah, responder? sim, claro. Ela quer saber se ela vai conseguir vender o apartamento. Margarete Cortelazo, 25/9/58. Ah, tá em vias de, tá? Tá, acho que depois do aniversário vende. Tá em vias de, tá bom para ela vender. Acho que ela tá vivendo um ano bom, bem positivo para ela vender. Deixa eu só, vamos tirar uma cartinha aqui. Tá a caminho. O comprador está a caminho. Calma que ele É. está vindo. Olha Uhum. lá, ó, coração, vai vender sim. Vai acontecer antes do que você espera, tá bom? Vamos ver aqui quanto tempo, mais ou menos. 22, pode ser que aí umas 4 semanas, aí até o final do ano, mas depois do aniversário tá com mais sorte, mas o comprador já está a caminho, a pessoa já está de olho no apartamento dele. Que bom. Então é positivo. Certo? Positivo. Tá bom. Quer falar teus contatos, Paula, seu mapa? Pode falar. Mas sim, ó, vamos entrar lá, tem o canal Lunique Astrologia, é Lunique de Lua, com C mudo no final, o Instagram tá lá, se você entrar no meu Instagram, aliás, me segue lá, que eu tenho poucos seguidores, quero mais. Me segue lá, Lunique Astrologia, tá? De vez em quando eu posto, assim, eu tento ser ativa nas redes sociais, um pouquinho difícil. O mapa astral é super diferenciado, super humanizado, sempre conversando com as pessoas, dando bons conselhos. É uma conversinha ali, você vai poder tirar suas dúvidas. Eu vou gravar, você vai poder assistir depois para você tirar mais dúvidas, tá? É um trabalho super diferente, super carinhoso e amoroso, tá bom? Então, vem aqui, o André colocou o telefone e as redes sociais, é só entrar aí, vou te atender com muito carinho. Se vem do canal do André, então, é muita felicidade para mim, que eu tenho muita sorte com o pessoal do seu canal. Ah, que bom. A Rosana, tá escrito aqui nos comentários, gente. Rosana Passo, super indica o mapa da Paulinha, maravilhoso. Tá? Ela fez com você e recomenda aí. Que bom, né? É, Ai, uma fofa, né? Tô aí, tem mais gente aqui, né? Teve a Sabrina aí, que hoje tive uma situação aí que eu vou ajudar, Sabrina. Vamos lá, a gente vai, o que a gente pode, a gente faz. Sempre meu principal propósito, André, é encaminhar as pessoas. Eu quero que as uhum. pessoas fiquem bem e se deem muito bem. Isso mesmo. Então, o contato da Paula tá aí, ó, nos comentários. Quem assistir depois, gravado, né? Muita gente assiste o vídeo depois, que não pode assistir ao vivo, fica fixado aqui embaixo, tá bom? Isso, André, muito obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço. Obrigado, Paula, todo mundo que participou, que deixou o comentário. Não dá para ler o comentário de todo mundo na live, mas eu vou lendo aqui, só comigo, sei todo mundo que comentou aí. Então, agradeço todo mundo que passa pelas lives, quem vai passar ainda, tá bom? Todo Obrigado mundo
Até Obrigada, terça. entra no chat aí do André, no chat não, entra no grupo do André aí vocês ficam sabendo quando tem live, terça-feira, 14h estamos aqui semana que vem. Isso mesmo, e podem sugerir aí nos comentários qual nome você quer que ela fala, na semana que vem, que faça o mapa de tal famoso, político, etc e tal, tá bom? Então é isso, obrigado Paula, obrigado a todo mundo Obrigada. aí. Tchau, Até. tchau.